Eu sou Eliana, eu sou enfermeira, estou na coordenação do programa IST-AIDS da Secretaria da Justiça, sou coordenadora do Núcleo de Saúde das Medidas Socioeducativas do Estado do Ceará e estou hoje falando sobre aconselhamento na testagem rápida, né, de HIV, hepatite B, C e sífilis. Vocês sabem que hepatite B, C e de sífilis são triagens, né? E na testagem de HIV é diagnóstico. Eu costumo dizer que o aconselhamento é o momento mais importante na testagem rápida, né? É o momento onde há essa troca de informações, de histórias, de dúvidas entre o paciente e o profissional. Então, é muito complexo também, ao mesmo tempo. Vocês profissionais de início, quem não tem experiência, vai ter uma dificuldade imensa, né? Eu já estou há 7 anos fazendo teste, já perdi a quantidade de testes que eu já fiz, mas a cada teste que eu faço é um teste único. É uma experiência única, são histórias diferentes, são momentos diferentes, são reações diferentes. Então, você profissional, você tem que estar preparado para sempre dar a notícia de um positivo. De início, todos vão, quando começarem, vão torcer para que não dê. Você reza para dar não reagente. Mas de repente, acho que quanto mais você não quer que dê, dá. E aí você, como profissional, você tem que ter a maturidade de saber conduzir aquele reagente. Inicialmente, vocês têm que entender que o paciente, quando ele vem ansioso, com medo. Já é muito difícil ele ir procurar a saúde, o cuidado dele. Ainda mais procurando a questão da testagem rápida de HIV, falando sobre sexualidade. Para o homem é complexo isso. Então, vocês têm que saber fazer com que a conversa fique leve. Que não tenha essa parede entre o profissional e o paciente. Inicialmente, vocês vão abordar a questão de nomes deles, o pré-aconselhamento, né? Normalmente é feito um instrumental para dar um direcionamento, para você não se perder também na conversa, mas um aconselhamento é uma conversa, é um momento de informação, né? Você também tem a responsabilidade de estar referenciando aquele paciente para diversas doenças, né? Porque você está consultando, você não deixa de estar consultando. Então, às vezes, surge outras doenças, outros assuntos em que você, como profissional, tem que ter a responsabilidade de também dar esse direcionamento, né? Lógico que o foco é a testagem de HIV. Então, inicialmente, você vai fazer pelo seu instrumento, é importante cada local ter o seu instrumento padronizado de identificação de dados pessoais, se estado civil, se tem filho, se não tem, se usa camisinha, se não usa, se teve STs, porque isso vai acabar lhe direcionando para fazer um aconselhamento com as informações importantes e pertinentes naquele momento da conversa. É importante você estar sabendo como é a questão da sexualidade, sobre a informação dele em relação a isso, perguntando se tem filhos, tentando extrair o máximo de informações para, caso venha a ter um resultado positivo, você possa também estar contribuindo à comunidade, à sociedade com aquelas informações que você tem. Porque ali naquele momento você está para também informar para que a transmissão do vírus do HIV também não se dissemine, né? O teste rápido ele não se encerra ali no momento em que você conversa com o paciente, dá a notícia, não é reagente e pronto. Não. Ali naquele momento você tem que dar
o resultado não reagente, informá-lo da importância da questão da prevenção e explicar todos os motivos que o uso da não camisinha pode resultar nele. Então, inicialmente, você vai fazer essa questão da sexualidade. Sexualidade tem que ser falada, sim, tem que ser informado a ele sobre a questão da camisinha. É muito importante vocês falarem no momento do aconselhamento. Isso normalmente é no pré-aconselhamento, né? O que vocês puderem informar para ele em relação às doenças, mostrar em fotos, isso é muito importante. É para dar um choque de realidade quando eles veem as doenças, né? Vocês tentarem falar numa linguagem que eles entendam. Gonorreia, para muitos, não é gonorreia, é esquentamento. HPV, não é HPV, é crista de galo, entendeu? Para não também, porque eles vão estar tão assustados que o que você falar, eu acho que eles assimilam uns 30% a 40%, a realidade é essa. Mas pelo menos ele assimile, né? Então vocês perguntam, informam em relação às doenças, tentem extrair deles, se eles já tiveram, informem a questão da responsabilidade em relação ao tratamento e falem de HIV, né? Não falem apenas de HIV. Os profissionais, às vezes, pelas atestar sem HIV, esquecem de falar de hepatite, de gonorreia, de sífilis, de herpes, que são ISTs que são importantíssimos, até porque, caso tenha um HIV reagente, eles vão saber que eles têm maiores chances de terem essas doenças se eles não se prevenirem, né? Então, vocês têm que abordar todas essas outras doenças e, muito importante, em forma de foto, né? Você vai falar se ele é casado, se a mulher é casada. Lógico que dependendo da idade, a forma que você direciona o aconselhamento é diferente. No momento em que o adolescente é muito mais complexo, né? Você tem que explicar de uma forma que ele entenda e você ter a segurança que ele entendeu aquilo. O adolescente, no momento em que ele vai fazer o teste, ele assume a responsabilidade daquele teste, então independe a questão da autorização, né, dos pais, no momento que ele assina. É importante ter o termo de consentimento. Todos os testes realizados no momento do aconselhamento e do teste tem que ter o termo de consentimento em que a pessoa autoriza a fazer o teste. E vocês sempre informarem no início da conversa, do aconselhamento, em que todas as informações ali são sigilosas, porque aí o paciente ele se sente mais seguro. Então, vocês vão abordar assuntos como esse no pré-aconselhamento. No caso do adolescente, no momento em que ele procura o serviço e ele assina o termo, ele tem a responsabilidade por aquele resultado. Você, profissional, tem que, lógico que você dá uma notícia de um HIV positivo com um adolescente, é complicado, né? Você tem que informar ele, tentar pelo menos informar ele e convencê-lo a compartilhar isso com a família dele. O que eu venho percebido nesse tempo é que geralmente eles querem compartilhar essa informação com os familiares, porque eles sozinhos eles se sentem angustiados, então eles precisam do apoio dos familiares. Então, você profissional, você não pode falar para a mãe dele, não, só com a autorização dele, como qualquer outro paciente. Mas você tem que tentar trabalhar para que ele compartilhe com mãe, com pai ou com alguém responsável a ele. E voltando, o pré-aconselhamento é esse momento realmente informativo, onde ele vai vir com muitas dúvidas também para você e você vai informar. E o pós-aconselhamento já é com o resultado do teste. Você tem que aproveitar esse momento do aconselhamento para causar um choque, sabe? Eu sempre gero uma tensãozinha, porque é nesse momento em que a pessoa, o paciente, ele lembra da vida toda que ele se expôs.
Acho que passa um filme, todos eles falam de todas as vezes que eles não usaram camisinha, que eles viram só a questão do prazer e não se cuidaram. Então, e é nesse momento em que você, profissional, tem que dar um insight nele para ele acordar e ter a consciência que prevenir sempre será a melhor coisa, né? Então, no pós, você vai dizer a questão do resultado. Se for não reagente, você vai falar e continuar, parabenizar. Parabenize sempre. Se ele disser que se previne, que usa camisinha e você sentir segurança nisso, parabenize. Dê os parabéns porque tem que ser dado, né? Agora, se ele não usa, você fala, você pega nesse momento em que ele vai estar tenso e diz, né, que sempre jogue para ele que e se tivesse dado positivo. Não é ruim? Porque ele vai estar naquela sensação, até você dizer o resultado, para ele ele não é aquela dúvida e aquele receio. Então é isso, não é só dizer, você não é reagente e pronto, né? Agora, deu positivo. Cada paciente ele vai reagir de uma forma, né? O adolescente, dependendo da idade, dependendo de se é mulher, se é homem, é por pessoa na realidade. Muitos inicialmente não vão acreditar, vai ser uma surpresa, mas lá no fundo, todos nós acabamos nos expondo, né? Então, lá no fundo, cada um tem aquela dúvida. No momento em que você diz que é um resultado reagente, a pessoa vai ficar em choque, não vai acreditar. E dependendo pela conversa que você teve, pelo aconselhamento que você teve, você já sabe mais ou menos como ela se expôs e tudo. E aí naquele momento, você tem que ter a sensibilidade de se colocar no outro. Ele está sabendo de uma notícia em que vai mudar a vida dele nos próximos anos, né? Que se antes ele se prevenia, agora ele é obrigado a se prevenir. Então, você tem que explicar todo a doença, o HIV. No momento da conversa, no momento do aconselhamento, você deve ter identificado o ponto onde ele se expôs. Se foi através de relações sexuais desprotegidas, se foi pelo uso da droga, que a lata do crack, né, hoje em dia tem estudos que dizem que ela transmite, porque pode ser transmitido via sangue. Nesse momento você já sabe, então você meio que vai fazer com que ele reflita, mas você quase tem a resposta. Por isso que eu digo que o pré-aconselhamento ele é tão importante, porque você vai extrair todas as informações necessárias para informar o pós. Então, você tem que esperar o tempo dele aceitar, né? Não pode ser algo assim, é reagente, pronto, você vai ter que se cuidar. Não, você tem que esperar ele assimilar, porque você diz assim, deu positivo, ele vai parar, assimilar para lhe responder. A verdade é essa. Então, você vai informar sobre a doença. Eu sempre falo para eles que o HIV hoje em dia, todo mundo não é mais aquela doença distante, né? Que as pessoas, de forma errada, acham que o HIV nunca vai acontecer com você. E aí, quando você está na situação, aí você entende muita coisa. E que prevenção tem que ter sempre. Então, você vai mostrar para ele, vai informar para ele o que é o HIV, como é a transmissão. Você vai explicar sobre o tratamento. Vai dizer que não se tem cura, mas ainda não se tem cura, mas tem tratamento e que se ele fizer, ele vive bem. Eu sempre costumo falar e comparar com a hipertensão, com a diabetes, que são doenças que não têm cura e que os pacientes eles convivem pro resto da vida com aquela doença. E o HIV não é diferente. Lógico que com algumas
prevenções a mais, alguns cuidados a mais. E aí, você tem que estar naquele momento, referenciar ele para um setor de saúde para ele dar continuidade e iniciar, né? E informar a eles. Aqui eu vou contar para vocês, e eu como profissional da saúde, eu já tive 2 casos desse, em que eu peguei gestantes, em que foi feita HIV positiva, foi feito todo o cesáreo, tudo direito, e eu não sei, por desinformação, que eram de interior, não foi passado que ela não era para amamentar. E aí ela amamentou, e o bebê pegou HIV. E esse é erro de quem? Da gente, profissional de saúde. E aí nesse momento que você pega algo totalmente evitável, você se pergunta a questão do preparo e da responsabilidade que um momento daquele Eu posso listar aqui para vocês inúmeros casos. Já tive momentos em que pacientes, quando eu dei a notícia, se desesperou, chorou, né? Como já tive pacientes que eu dei a notícia e ele ficou calado, não falou nada. E aceitou e voltou. Então, são reações diferentes, né? O importante é você, muitas vezes é só você pegar na mão e ele sentir que você está ali, apoiando, né? Isso vocês vão ver no dia a dia, com cada paciente. Só é importante realmente vocês entenderem que vocês estão ali como profissionais de saúde e têm a responsabilidade de estar referenciando. O teste rápido, ele não acaba, o resultado ele não acaba ali no momento em que você dá se é reagente, se é não reagente. Você tem a responsabilidade de estar direcionando aquele paciente para ele dar continuidade e explicar a ele a importância do tratamento.